Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nossa convidada é a enfermeira responsável técnica pelo programa de hanseníase do município, Cristina Filomena Lázari Gomes. Filomena, é um prazer ter você aqui no nosso programa e poder conversar um pouquinho a respeito da hanseníase, né? Inclusive, os nossos telespectadores aprender um pouco mais, né, a respeito dessa doença. Isso, o prazer é todo meu. Fico contente de estar no seu programa hoje aqui. Filomena, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, então, o que vem a ser a hanseníase? Bom, a hanseníase, ela é uma doença muito antiga, a doença mais antiga que se tem notícia. Ela é uma doença transmitida por vias aéreas, tá? E os principais sinais da doença são manchas na pele com diminuição de sensibilidade. A gente sempre ouve falar em lepra e hanseníase, né? E eu acredito que muita gente que está nos assistindo também já ouviu falar nisso. Lepra e hanseníase são a mesma coisa? Isso, hanseníase é a antiga lepra. Só que na época a lepra, como era muito carregada de muito estigma, né? Porque a doença não tinha cura, os pacientes eram banidos da sociedade. Então, na década de 80 foi mudada a terminologia para hanseníase. Mas, na verdade, é a mesma doença, só que hoje a doença tem cura. Inclusive, você falou que há muitas décadas, né? Inclusive, na Bíblia mesmo, né? Tem citações da hanseníase, Lázaro, né? Tem citações. Já é bem antiga mesmo, né? Bem antiga, tem até citação no Levítico, para quem conhece, né? A Bíblia tem muitas citações chamava a pessoa de impuro, e na época eles confundiam. Tudo era hanseníase. A sífilis era hanseníase. Independente da doença, tudo era hanseníase, né? Filomena, uma coisa que a gente sempre ouve, né, o pessoal perguntando, um portador de hanseníase, os seus familiares, eles têm que separar algum objeto, têm que separar o paciente da casa, como que é feito isso? Não, o paciente que tem a doença, uma vez feito o diagnóstico, significa o quê? Que ele já está se tratando. Ele estando tomando a medicação, a partir do momento que ele toma a primeira dose da medicação, ele não transmite mais a doença. Não tem necessidade nenhuma de separar talheres, copos, nada disso. Mesmo porque a hanseníase é uma doença que 90-95% da população possui uma imunidade natural contra ela. Tá? Então não são todas as pessoas que vão ficar doentes. Então, né, quem está nos assistindo aí não precisa ficar preocupado, né? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia errada, né, a respeito de como que transmite, eu vou pegar isso, não vou, como que é. Isso. Então, realmente a hanseníase, a partir do momento, então, só para entender, que o paciente começou o tratamento, já não transmite. Já não transmite. A partir da primeira dose, não transmite mais para ninguém a doença. Isso se ele tiver uma forma transmissível da doença. Não são todas as formas que são transmissíveis. E aqui em Poços, por exemplo, como você é responsável técnica, né, pelo setor de hanseníase do município, aqui em Poços, onde que o paciente, por exemplo, alguém tem hanseníase, ou pelo menos suspeita que tem, aonde que ele deve procurar? Como que funciona o sistema aqui em Poços? Bom, funciona da seguinte maneira, se ele tem alguma suspeita, uma mancha, né, uma dormência no corpo, ele deve procurar, a princípio, a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. De qualquer maneira, se ele quiser nos procurar, existe o programa municipal que funciona lá na Rua Pernambuco, que é junto ao SAMU, que é o Centro de Especialidades, e qualquer dúvida que ele tiver, ele pode estar nos procurando, se ele preferir. Tem algum telefone que a pessoa possa... Tem que agendar antes ou não, Filomena? Não, pode me procurar direto. Pode procurar direto. Tem algum telefone que às vezes a pessoa fica sem jeito, quer pelo menos ter uma primeira explicação? Tem algum telefone que pode conversar com vocês? Pode. Se quiser falar, pode dizer. Pode estar ligando no 3697-4160, que é o telefone do Centro de Especialidades, onde funciona o programa de hanseníase. Então, quem está nos assistindo aí, né, repetindo só o telefone, 3697-4160. 4160. O que causa hanseníase, Filomena? Bom, a hanseníase ela é causada por uma bactéria do tipo bacilo, então é uma doença transmissível. Tá? Ela transmite de que maneira? Transmite pelas vias aéreas, pela tosse, pelo espirro, só que não é tão simples, né? Eu tossi aqui e a pessoa ficar doente ali, porque não é tão simples assim, né? Então, o principal sinal da doença é uma mancha na pele, e essa mancha pode ser esbranquiçada, cobreada, acastanhada, avermelhada. E essa mancha tem uma diminuição de sensibilidade. Isso é que difere em relação a outras doenças dermatológicas, a diminuição de sensibilidade. E além disso, ela pode ter caroço pelo corpo, dormência, áreas que você percebe que tem a dormência, mas às vezes não percebe a mancha. Então, basicamente isso.
Perde um pouco a sensibilidade do local que está a mancha, né? Isso, ele não sente o local. Ele às vezes se espetar uma agulha no local, ou ele se queima e não percebe. Então, a sensibilidade. E tem, assim, alguns tipos, né? Algumas formas clínicas diferentes ou é um tipo só? Existe 4 formas clínicas. Existe a forma inicial da doença, que a gente chama de forma indeterminada. Nessa forma inicial, que seria o ideal fazer o diagnóstico, que é o início da doença, e o indivíduo ainda no início da doença não tem tanta complicação para o organismo dele em relação a essa patologia. Se não faz diagnóstico precoce, ele pode evoluir para outros 3 tipos, que é a forma tuberculoide, dimorfa e wilsoviana. Só gostaria assim de enfatizar que a hanseníase é uma doença de pele e nervos, por isso que existe essa diminuição da sensibilidade, né? Então existe o ataque aos nervos periféricos que a gente da chama. Região onde está, digamos, a mancha, né? Onde está a mancha. Filomena, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando um pouco a respeito de hanseníase com a enfermeira Filomena. Filomena, você falou alguma coisa de transmissão, quanto a espirro, tosse. Você poderia então explicar, né, para os nossos telespectadores como que transmite a hanseníase? Bom, a hanseníase, ela é transmitida através das vias aéreas, né? O que eu falo, através do quê? Da tosse, do espirro, só que não é tão simples, como eu falei, não é tossir aqui e você pegar aí, por exemplo, a doença, tá? A pessoa precisa de um certo contato e convívio com alguém que tem a hanseníase para poder realmente pegar a doença. E ela tem que ter uma diminuição na resistência e na imunidade dela, porque não são todas as pessoas que vão pegar a hanseníase, mesmo convivendo. Então não é tão simples assim adquirir uma hanseníase, né? Não é. E mesmo quem, eu acho que é prudente, né? Todo mundo que vai dar um tossir perto de alguém, ou abaixa a cabeça, ou vira, ou põe a mão na frente, né? Mas tomar cuidado então com os espirros, acho que não só pela hanseníase, mas outros tipos de problemas, né? De doenças que pode acontecer. Isso, lógico. Não é verdade? Isso. Como que é feito o diagnóstico da hanseníase? Bom, o diagnóstico da hanseníase, ele é feito pelo exame físico, então é diagnóstico clínico. Tá? Então, o que é o principal indício que o indivíduo está com a hanseníase? Seria uma mancha ou uma área dormente, principalmente a mancha, com a diminuição de sensibilidade. Mancha com diminuição de sensibilidade não é outra doença, é a hanseníase. Tá? Então, o principal então é importante, né, para quem está nos assistindo, né, ficar atento. Alguma mancha, né, pelo corpo. Tem alguma região do corpo que é mais afetada, mais acometida ou qualquer lugar? Qualquer lugar, a mancha pode ser única ou várias, múltiplas manchas. Então, uma mancha. E que tamanho normalmente que é essa mancha, Filomena? Qualquer tamanho. Não tem um tamanho específico. Não tem. Perdeu a sensibilidade, então... É bom procurar o programa, né? O programa, né? Do município. E além disso, além da questão da mancha, existem casos que o indivíduo não apresenta manchas, ele apresenta dormências pelo corpo, ele relata que tem uma dormência numa região do corpo e além disso, ele apresenta nódulos pelo corpo, que são os caroços, né? Que aparecem, de repente somem, então tudo isso são indícios da doença. Filomena, vamos explicar para os nossos telespectadores. Por exemplo, tem outras doenças dermatológicas. Então, o que diferencia a hanseníase de outras doenças dermatológicas? Olha, a principal diferença é a diminuição de sensibilidade. Porque uma mancha comum, que pode ser qualquer outro problema dermatológico, não tem essa diminuição de sensibilidade. Já a hanseníase tem uma diminuição ou ausência de sensibilidade nas manchas. Então, esse é o principal componente de diferença. Teve uma dormência no local, né? A perda da sensibilidade, ficar atento, né? Ficar atento. E a gente percebe também que, assim, nessas manchas, além disso, a gente percebe uma diminuição dos pelos, uma diminuição do suor. A pessoa começa a perceber que ela não soa muito naquela região da mancha. Tudo por causa da doença já instalada. Bom, então em relação a outras doenças dermatológicas, resumindo, a pessoa tem algum problema, tem alguma mancha, algum carocinho, é bom procurar ajuda, né? Procurar o médico, ou se tiver suspeita de hanseníase, procurar o programa, né, de assistência do município. Isso, pode procurar o programa. Uma pessoa tratada, né, já tratou, você disse que a partir do início do tratamento já não transmite mais. Uma pessoa que fez um tratamento completo,
curou. Tá. Pode recidivar? Ou seja, pode voltar essa doença novamente? Olha, a doença, ela pode voltar. Não é comum, mas ela pode voltar. Porque o indivíduo que tem já uma baixa imunidade para adquirir essa doença, ele pode tratar, curar, passar alguns anos e vir a adquirir novamente através de contato com alguém que tem a doença. Então, isso se a imunidade desse indivíduo, então, tiver ainda diminuída, né? Diminuída, tá? Então ele tem uma tendência, porque uma vez, se ele pegou a hanseníase uma vez, ele pode sim vir a pegar novamente a doença. Então, só para entender, quem teve não é aquela doença que ficou ali quietinha no organismo dele e uma hora aparece novamente. Ele vai adquirir de outra pessoa uma outra doença novamente, isso, é isso? Novamente ele vai adquirir a doença. Então, pode acontecer, mas de qualquer maneira ele é feito o tratamento e ele consegue curar também, mesmo nos casos de recidiva. Então é importante, a imunidade está sempre bem, né? Está em dia, né? Filomena, como você é responsável técnica, né, do programa de hanseníase, explica pra gente, eu gostaria de ouvir de você, o que o município tem feito para o diagnóstico da hanseníase? Isso. O município tem feito, desde 2004, campanhas de busca ativa de novos casos da doença. As campanhas, elas funcionam através dos programas Saúde da Família. Então, o agente comunitário passa casa a casa, explicando os sinais e sintomas da doença, distribuindo panfletos sobre essa enfermidade e questionando se alguém tem algum sinal ou sintoma. Além disso, nós trabalhamos com algumas universidades daqui da cidade. Trabalhamos com a PUC, com o Pitágoras, e temos feito também oficinas de mobilização de líderes comunitários. Nós tivemos uma primeira oficina. Olha só, hein? Isso é bom. Então é bom comentar com os nossos telespectadores, né? Que isso é importante. E nós estamos chamando os líderes comunitários, por quê? Porque eles exercem uma liderança numa determinada região ou num determinado local. E é importante as pessoas saberem dos sinais e sintomas e como fazer o diagnóstico e saber que a doença tem cura e tem tratamento. E o tratamento é feito gratuitamente no posto de saúde. Então, se você quiser deixar aí uma chamadinha, né, para esses líderes comunitários, né, fica à vontade. Isso, eu gostaria, né, você que é líder comunitário, que gostaria de estar participando dessa oficina, que entre em contato com a gente lá no programa de hanseníase, através do telefone 3697-4160, que é importante a sua ajuda na eliminação, ou pelo menos no controle dessa doença. Toda ajuda é importantíssima, né, Filomena? Você tem uma ideia de número de casos no Brasil? Ou aqui em Poços, mas em geral, no Brasil, para a gente ter uma ideia. A nível de Brasil, aqui em Poços de Caldas nós temos poucos casos, sempre tivemos. Esse ano nós tivemos um caso novo, atualmente estamos apenas com um caso em tratamento. Esse caso novo já recebeu alta e esse caso que está em tratamento é um outro caso que já vem tratando já desde o ano passado. Em termos de Brasil, o ano passado foram diagnosticados em torno de 33.500 novos casos. Novos casos? Novos casos. É muita gente, né, Filomena? É bastante gente, mas pela retrospectiva que foi feita nos últimos 10 anos, houve uma redução em torno de 25%, se não me engano, 25%, em torno disso. E é uma redução significante, né? Só que nós vivemos um país endêmico da doença, então sempre tem que pensar na hanseníase. Sempre pensou, não pode esquecer, né? A doença antiga não tem mais, né? Existe, lógico. Existe. E o Brasil, lembrando, né, que o Brasil é o segundo em número de casos absolutos da doença. Só a Índia tem mais casos que a gente. Puxa, quer dizer que o Brasil é o segundo? É, o segundo em número de casos. Filomena, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de hanseníase com a enfermeira Filomena. Filomena, nós falamos, né, você já comentou sobre diagnóstico e sobre o tratamento. O que você fala, que tipo de tratamento que é feito para hanseníase? Bom, o tratamento de hanseníase ele é feito através de antibióticos, né, de medicações desse tipo e anti-inflamatórios. Ele é feito gratuitamente no posto de saúde, a medicação ela é fornecida pelo Ministério da Saúde e pode durar de 6 a 12 meses.
Então o tempo de duração desse tratamento de 6 a 12 meses. De 6 a 12 Isso meses. depende de cada caso, depende da imunidade do paciente, como você falou, né? Frisou Isso. tanto a imunidade, depende da imunidade ou não? Depende do tipo, porque está ligado à imunidade, né? Cada tipo, né, que foi citado. Então depende do tipo de hanseníase que ele tem, que é ligado à imunidade, ele vai tratar 6 ou 12 meses. E deixa eu perguntar para você, exames. Que exames, você falou que mais assim, teoricamente, né, a princípio é só exame clínico, né? Tá. Tem algum outro tipo de exame Existe. que pode detectar hanseníase ou não? Existe. O que a gente usa muito aqui seria a baciloscopia. É um exame que é feito no laboratório, inclusive o nosso laboratório do Sistema Único de Saúde, onde é feita a coleta do exame nos lóbulos da orelha e cotovelo, porque o bacilo gosta de regiões frias. Então é feito um raspado dérmico para ver se acha o bacilo. Só que o fato de dar negativo não exclui a doença, porque se ele tem dormência e tem manchas dormentes, é hanseníase. Tem uma grande chance de ter, né? É grande chance de ser hanseníase. Então não exclui a doença, a baciloscopia negativa. E, bom, tem agora umas perguntas, né? Como toda semana a gente faz dos nossos telespectadores, eles enviam vários e-mails pra gente, né? Comentando sobre vários casos. Você pode responder pra gente? Posso. Então, tem um telespectador aqui que mandou uma pergunta assim: qual é o primeiro sinal da hanseníase para o paciente procurar o médico? Olha, mancha. Essa mancha pode ser esbranquiçada, avermelhada, cobreada ou acastanhada, e essa mancha tem uma diminuição de sensibilidade ou uma dormência maior, ou algumas áreas dormentes no corpo, ou caroço que aparece, some, deve procurar um posto de saúde mais próximo ou o programa de hanseníase do nosso município. Outra pergunta aqui. É verdade que a pessoa que tem hanseníase perde cílios, sobrancelhas, extremidades, como por exemplo dedos? Olha, essa questão... É uma pergunta boa, porque normalmente fica com aquilo na cabeça, né? Que a sobrancelha cai, as extremidades, né? Pode acontecer, sim, de perder sobrancelhas, cílios e supercílios. Tá? Pode acontecer, sim. Por quê? Por causa do ataque aos nervos periféricos, né? Porque é uma doença que ataca os nervos. E essa questão de perder dedo, não é que ele perde o dedo, é que como ele tem uma dormência nas mãos e pés, porque principalmente os olhos, as mãos e os pés, eles são acometidos na doença. Como ele tem uma dormência, ele mexe, ele tá mexendo, cozinhando e não tá sentindo nada. Então ele vai machucando e não percebe. Então pode acontecer de estar machucando, não perceber e começar a ter uma osteomielite, uma infecção. E com isso ele pode perder sim as pontas dos dedos. Então, entendendo assim, só para explicar para os nossos telespectadores, então não é a doença em si que faz cair, digamos assim, a extremidade, no caso o dedo. Não, é o né? caso... Mas pela dormência a pessoa acaba machucando, como se tivesse anestesiado o local, a pessoa não sente, vai machucando e acaba perdendo. E isso justamente acontece num diagnóstico tardio da doença, quando faz muito tempo que o paciente está doente, por isso. Filomena, tem mais uma aqui, ó. O tratamento da hanseníase pode ser feito em casa? Tranquilamente, a vida não para, vida normal, o indivíduo ele vai uma vez ao mês tomar a medicação em frente a um profissional de saúde, no caso o enfermeiro, o médico ou um técnico treinado, dá essa medicação. E o resto das medicações ele vai tomar diariamente em sua residência. Então é muito tranquilo, né? Quem... Deus o livre, vem adquirir essa doença, é fácil de tratar, procurando, né, local especializado, procurando vocês lá na Secretaria de Saúde. Isso, né? Isso. Filomena, tem mais uma aqui. Durante o tratamento da hanseníase, a pessoa pode trabalhar? Pode trabalhar, vida normal. Começou a tratar, o importante é ele sempre estar comparecendo todo mês ao serviço para tomar a dose supervisionada, né, que são várias medicações ao mesmo tempo que ele toma. E passa com um médico que trata a hanseníase. E em casa vai ter a medicação, como eu falei, vida normal. Então é importante, né, frisar para quem está nos assistindo que a partir da primeira dose já não é mais transmitida a hanseníase, não é isso? Isso, a partir da primeira dose. Para ninguém ficar preocupado, vai transmitir, tem um colega de trabalho que está com hanseníase, então não tem essa preocupação não. Começou o tratamento, está tudo bem. Está tudo certinho, já não transmite mais a doença. Filomena, infelizmente nós chegamos ao finalzinho do programa. Eu quero agradecer muito a tua presença, tenho certeza que esclareceu muito, né, para os nossos telespectadores. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos assistindo. Olha, eu agradeço também. E a mensagem que eu gostaria de dizer, de passar para todos os telespectadores, é que se você conhece alguém ou você tem uma mancha dormente no corpo, em qualquer lugar do corpo,
ou tem dormências pelo corpo, caroço que aparece e some. Você tem dúvida se é hanseníase, deve procurar imediatamente o PSF ou posto, unidade básica de saúde mais próximo de sua residência, ou nos procurar, porque pode ser hanseníase. E quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil o tratamento e menos sequelas vai acontecer para o seu organismo. E eu queria agradecer. Vamos deixar mais uma vez então o telefone para quem está nos assistindo, né? Tá. Da secretaria onde você trabalha. Isso, mais uma vez, se tiver dúvida, nós estamos no 3697-4160. Filomena, muito obrigado pela presença. Obrigada. Chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.